Estamos nos estudos de Juízes, agora no capítulo de número 10, e acabou então Gideão e Abimeleque. E nós entramos então numa fase de transição no capítulo 10. O capítulo 10 é a transição justamente entre Gideão e Abimeleque e a história de Jefté. Nós temos dois juízes, numa porção menor, somente 5 versos, vai falar de Tolá e Jair. Eles foram juízes em períodos de tempo bem curtinhos. Tolá justamente esteve na região montanhosa de Efraim, somente estuvo 23 anos, depois Jair de Gileade. Ele teve 30 filhos, em 30 jumentos e 30 cidades, que eram as cidades de Jair. O detalhe de Jair, com relação a Tolá, é justamente essa questão de ter muitos filhos, posses, o uso de jumentos, para que os filhos montassem, jumento ou mula, depende da versão, o hebraico suporta as duas traduções, dá aquela ideia de investidura real. Então, nós temos um Jair que vem mais ou menos com a ideia de Abimeleque e Gideão, a ideia de reinar. E ele morre, é só isso que acontece, e vem então uma história onde os filhos de Israel voltam novamente a se afastarem do Senhor, a cultuar outros ídolos, e eles escolhem então os Baalim, Astarote, os deuses de Moabe, e eles abandonam o Senhor. O que acontece? Então Deus levanta os amonitas contra o povo de Israel para lutar contra ele. Os amonitas então vêm e invadem justamente a terra, principalmente a terra do lado leste do Jordão, quer dizer, do lado que não fazia parte, entre aspas, da terra prometida. Foi aquela região que foi dada por herança à tribo de Ruben, de Gad e a metade da tribo de Manassés, que pertenceram aos reinos de Og e Seom. Dessa região ali, que era Boa de Gado, a região de Bazã, essa é a região que os amonitas tomaram posse. E ali eles fizeram que o povo de Israel então clamasse ao Senhor, cultuasse o Senhor, pedisse perdão, e a resposta do Senhor, a partir do verso 11, ela é muito interessante, porque Deus diz: não fui eu quem os livrou dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus, quando os sidônios, os amalequitas e os maonitas vos oprimiram e clamaste a mim. Não vos livrei das mãos deles? Mesmo assim, vós me abandonaste e cultuastes outros deuses, por isso não vos livrarei mais. Ide e clamai os deuses que escolhestes, que ele vos livre na hora da angústia. É como se Deus largasse o povo de Israel. Como se Deus falasse assim: quer saber? Já chega. Libertei vocês todas as vezes, eu dei para vocês a ajuda necessária no tempo certo. Toda vez que vocês clamaram a mim, mesmo sendo infiéis, eu agi com fidelidade à minha aliança, mas agora eu não farei isso mais. Agora vocês vivam de acordo com aquilo que vocês escolheram, que foi se afastarem de mim. Mas o povo então se arrepende novamente, tira os deuses, e ali nesse momento que eles estão, nesse momento, a Bíblia fala que Deus teve compaixão. E os amonitas se reuniram em Gileade, prontos para uma batalha, possivelmente por causa da história dos juízes, que era que quando o povo se voltava a Deus, Deus levantava um libertador, e possivelmente, então, os filhos de Amon, vendo essa característica, eles já tomaram previsões e foram para o campo da batalha. O problema é que o povo se arrependeu e até agora não tinha libertador. E aí o povo fala: então quem vai nos libertar? Mas aquele, então, que se levantar em guerra contra os amonitas, ele será o chefe de todos os habitantes de Gileade. Então, nós vemos como Deus muda a história. A história aqui no capítulo 10 de Juízes é uma história interessante, porque ela vai quebrando um pouco aquele padrão dentro da comunidade de Israel no período dos Juízes. O que nós vemos é um Deus que, como fala Romanos, na medida em que o povo se afasta do Senhor, Deus os entrega às suas paixões. E ali Deus também, como parte da aliança, quando o povo de Israel quebraria a aliança, eles seriam oprimidos de seus inimigos. Então Deus levanta os amonitas contra a nação de Israel. O povo se arrepende, mas é repreendido pelo Senhor. É a primeira vez que isso acontece, uma repreensão desse jeito. Já tinha acontecido em outra ocasião, mas aqui foi mais forte essa repreensão. E fez com que o povo se voltasse ao Senhor com ainda mais afinco.
Mas o silêncio de Deus está na proclamação de um juiz. O juiz não se levantou. E o povo começa então a perceber que, de uma maneira ou outra, sim, eles estão colhendo aquilo que semearam. No capítulo 10, ele é bem curto, né? E como eu falei, é uma introdução à história de Jefté. E esse momento em que o povo de Israel justamente está desamparado e não sabe o que fazer, prepara o caminho para a chegada de um homem que, em condições normais, ele nunca jamais teria sido chamado ou convocado a liderar uma nação, mas isso será na semana que vem. Mas é muito interessante como introdução ver que Deus, no meio de toda a decadência, ele ainda está trabalhando. Nós temos um Tolá e um Jair, que aparece pouco no texto, mas temos um Jair com pretensões de reinado. E justamente nesta história, no restante do capítulo, nós vemos um povo de Israel que está sem cabeça. Isso é bem interessante, porque enquanto haviam alguns pretensões de reinado, na verdade, o rei da glória, que era o Senhor, estava sendo abandonado. E o povo de Israel começa a perceber o quão duro e difícil é viver virando as costas para o Senhor. Não há como pensar de uma maneira assim, onde nós vemos Cristo no capítulo 10, a não ser que nós possamos ver Cristo justamente na necessidade do povo de um rei. E justamente esse é o ponto que para mim é importante, o contraste do desejo de Deus, a vontade de Deus dele reinar sobre o povo de Israel, da atitude do povo de Israel de impedir o reinado do Senhor, de querer viver do seu jeito, cumprindo, na verdade, aquilo que a serpente falou em Gênesis capítulo 3, sereis como deuses, sabendo o bem e o mal. E, ao mesmo tempo, Deus, então, reinando sobre a nação de Israel, mesmo que o povo de Israel não queira. Como? Deus não envia o libertador no tempo que eles querem. E a Bíblia diz que, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E é bem interessante porque Deus atua no tempo dele. A libertação do Senhor, a salvação do Senhor acontece no tempo dele, nas ocasiões que ele mesmo estabelece. Para quê? Para que toda glória e toda honra sejam dadas ao Senhor. Por causa de que Deus é quem determina o tempo propício de salvação, é que, por um lado, Deus é digno de louvor, por outro lado, reconhecemos que a salvação vem do Senhor e também nós manifestamos ou temos que reconhecer que a nossa dependência do Senhor vai muito além do que nós podemos imaginar. Então, o capítulo 10 deve nos falar justamente sobre a necessidade de viver na dependência do Senhor. E se o povo de Israel estava esperando no seu libertador, nós agora que temos o nosso libertador, Cristo, que venceu o pecado, a morte, Satanás e os demônios. Cristo, o supremo rei e libertador, o juiz de toda a terra, aquele que julgará as nações e que reina com vara de ferro. Ele é o desejado de todas as nações. Ele é aquele que nós, como cristãos, podemos esperar nele. Não somente a sua justiça, mas a sua salvação no tempo oportuno. Assim, então, o povo de Israel, no verso 18, está na expectativa de alguém que viesse para vos libertar. Nós estamos na esperança daquele que virá para reinar. Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, quando ele vier das nuvens, o seu reino, que já é exercido no mundo espiritual, será exercido de uma maneira visível, manifesta, total a todos, mas para nunca jamais encerrar. Aqui conclui o capítulo de número 10, e a primeira parte da história de Jefté, a história de Jefté vai até o capítulo de número 12. Então, na próxima falaremos do capítulo 11 de Jefté, no capítulo 11 de Jefté, no livro dos Juízes. Até então.